Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal em Minha História com Adoção. Galera, hoje a gente vai conversar sobre essa demora no processo de adoção que tanta gente reclama. São dois processos. Um é o processo de destituição familiar, onde a família de origem perde qualquer responsabilidade sobre a criança ou adolescente. E o outro é o processo de adoção, onde a família que irá adotar assume essa responsabilidade com a criança. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Galera, antes desse processo de adoção, tem que ter essa procura da família de origem. E é por causa dessa procura que tem essa demora, ou melhor, esse é um dos fatores que provoca essa demora na gente concretizar esse processo de adoção. Esse processo de destituição é um processo legal que tem um tempo de duração. Porém, esse tempo, ele não é cumprido. Infelizmente, esse tempo, ele não é cumprido. E qual é esse tempo? 120 dias. Esse prazo para poder encontrar a família de origem é de 120 dias. Mas, infelizmente, esse prazo não é cumprido. Às vezes, a criança chega no acolhimento, na casa de acolhimento com meses de idade e fica até 10 anos de idade ou até mesmo não sai da casa de acolhimento esperando encontrar a família de origem. E isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não deveria acontecer porque atrasa o processo, né? Um processo onde tantas mães procuram por um bebê, por um filho, e essa criança às vezes já está nessa casa de acolhimento, porém ela não tem a família não consegue pegar essa criança porque ainda não terminou esse processo de destituição. Porque o término é somente quando o juiz dá a sentença. Então, esse é um dos motivos que atrasa esse processo, essa concretização do processo de adoção. O processo de adoção, ele só é finalizado depois que o processo de destituição ele tem a sentença judicial. Então não existe você finalizar um processo de adoção sem a finalização do processo de destituição. Vocês entenderam por quê? Não é que não tenha que ter esse processo de destituição. Eu acho que tem que ter sim. Eu só acho que o tempo com relação a esse processo deveria ser cumprido, coisa que não é. Então, a criança, ela acaba sendo prejudicada. Eu acho que isso deveria ser revisto, no entanto, não é. Não é. E o maior prejudicado nisso tudo é a criança, porque a criança vai ficando, e vai passando-se o tempo, a criança atinge uma certa idade e todo mundo sabe que a preferência hoje em dia é por crianças menores, né, por bebês, e às vezes essa criança ela teve a oportunidade de encontrar uma família e só não encontrou porque o processo não foi finalizado. Então, assim, um absurdo isso acontecer. Tá bom, galera? Então, esse é um dos fatores. Outro fator também que pesa é o racismo na adoção.
O racismo na adoção, ele está presente com uma certa frequência. Por quê? Porque nós vivemos num país misto. Aqui no Brasil não existe raça pura. A gente mora num país misto. E as pessoas procuram por crianças brancas. Crianças brancas de cabelos lisos, olhos claros. Galera, a gente tem que entender que o Brasil existe uma mistura de raça muito grande. Então, quem quer uma criança branca dos cabelos lisos, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Não tô dizendo que é impossível. Eu tô dizendo que é quase impossível. É quase impossível encontrar uma criança branca no Brasil com raça pura. É quase impossível. Não é que não vai encontrar, mas é quase impossível. Agora, devolver uma criança porque o cabelinho anelou ou porque ela ficou moreninha, poxa, gente, né? É covardia. É covardia. Não, isso não existe. Não existe mesmo. Eu fico impressionada. E se vocês estão achando que é exagero, galera, procura, pesquisam para vocês verem. Eu estou falando com vocês aquilo que eu vi. Devolver criança porque a criança apresentou algum tipo de problema de saúde. Porque quando olha só como as coisas funcionam. Quando a gestante, né, aquela mãe que está gerando a criança, ela tem um filho, ela sabe que se quando ela vai ganhar a criança vai ser normal, se a criança tem alguma anomalia, se a criança tem qualquer coisa. Não. E muitas vezes a pessoa deixa de adotar uma criança maior porque a pessoa fala assim, não, a criança menor, eu vou criar ela do meu jeito, eu vou pegar ela assim, assado. Galera, muitas vezes a pessoa pega a criança e a criança vai apresentar qualquer tipo de problema depois, no decorrer do tempo. Então, como eu falei no outro vídeo sobre os requisitos de adoção, que eu até esqueci que tem a idade, né? Que tem que ter no mínimo 18 anos e uma diferença de 16 anos entre a criança ou adolescente e a pessoa que está adotando. O primeiro requisito é a pessoa querer ser mãe. Porque quem realmente quer ser mãe, vai batalhar por aquela criança até o final. Quem realmente quer ser mãe, não vai importar se aquela criança tem isso, se a criança tem aquilo, se a criança tem aquilo outro. Não importa, não interessa, ela é mãe. Então, eu quero que vocês pensem nisso. O preconceito, o racismo entre a adoção existe e ainda é muito forte. É muito forte. Então, vocês têm que pensar, e quando eu falo vocês, eu falo para aqueles, principalmente, que querem adotar. Porque essas pessoas que querem adotar, elas têm que estar preparadas para tudo o que acontecer. Tudo, galera. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. Por que eu falei com vocês que a melhor coisa que tem é participar desses grupos de apoio à adoção?
Exatamente por causa disso, porque a gente aprende, e a gente aprende muito, muito. Lá a gente escuta casos, lá a gente vivencia problemas que iremos passar, e é isso que a gente precisa, querer ser mãe. Porque aí você vai lutar com todas as forças, todas. Eu falo, galera, que eu sou brava. E eu acho que eu vou ser uma mãe muito brava. Principalmente no quesito de defesa contra esse preconceito daqueles que vai chegar e vai falar: o seu filho é adotado, não sei o quê. Porque tem aqueles que perguntam sem maldade e tem aqueles que perguntam com maldade, né, galera? Então, eu vou ser sincera com vocês. Eu vou ser bem curta e grossa. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre perguntas que não se devem fazer a um adotante. Porque, é sério, tem tanta gente, assim, sem consciência, que fazem perguntas das mais absurdas, que devia, né, se tocar, mas não se tocam. Enfim, galera, eu queria falar com vocês sobre essa questão, né, por que essa demora nesse processo de adoção. E esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a companhia de vocês.